Sem trabalhar os seus níveis neurológicos, não tem como você evoluir nos seus objetivos. Eu sou Adriana Cruz, criadora do projeto Longevizando, e eu impulsiono mulheres a mudarem sua rota de vida. O antropólogo Gregory Bateson, ele defende a ideia de que o processo de aprendizagem ele tem uma hierarquia, ele tem níveis lógicos. Aí vem Robert Dilts e modela essa estratégia e cria o que se conhece hoje como níveis neurológicos. E são esses níveis que são trabalhados para uma reprogramação mental, algo fundamental para quando nós queremos fazer mudanças, atingir objetivos. E aí existem vários níveis, e eu vou falar especificamente da base da pirâmide, que é o nível neurológico chamado ambiente. Então pensa só, digamos que você tem a intenção de voltar a estudar, depois de muitos anos. Depois de muitos anos você pode ser aquela mulher que se dedicou a criar os seus filhos, que tomou a decisão de que daria total foco aos seus filhos, né, desde o início, toda a infância, aí chega a parte, aí chega a adolescência, e aí tem todas aquelas preocupações, enfim, você decidiu que você queria dar atenção à criação dos seus filhos. Pois bem, o tempo passou, aí chega um momento em que você diz assim: os meus filhos agora já estão grandinhos, agora eles já se viram, então, poxa, queria tanto voltar a estudar, porque daqui a pouco, né, eles estão aí completamente independentes, e aí o que eu vou fazer? E aí chega aquele momento que aquela mulher começa a perceber, e que bom que percebe, que é preciso tomar uma atitude, ela sente o seu coração pulsar para novos caminhos, que às vezes não estão nem muito claros. Mas aí com a questão da internet, com tantas informações à disposição, tantos vídeos, tantos conteúdos, enfim, ela começa a ver, né? Você começa a ver e falar assim: poxa, eu podia voltar a estudar, né? Faz muito tempo, nossa, eu não sei nem como é que vai ser. Eu tô tão desacostumada de estudar, mas ia ser tão legal se eu voltasse, poxa. E aí você começa a lembrar de sonhos antigos, começa a se lembrar até de como era quando você estudava, até lá, quando você era bem jovem. E aí você pensa e fala: poxa, eu acho que ia ser legal. E aí você se enche de esperança, e aí pensa: eu vou fazer isso. E inclusive você começa até a consultar preços de faculdades, e aí você encontra uma faculdade que você teria condições de pagar. Hoje em dia tem muitas opções, né? Inclusive estudos à distância, enfim, você viu que tem possibilidades. Aí você, toda animada, vai contar para sua amiga, uma amiga querida. Você chega e fala assim: deixa eu te contar uma coisa, eu vou voltar a estudar. Nossa, eu até pesquisei a faculdade ali e eu consigo pagar. Eu tô tão animada. E aí você, cheia de esperança, diante de uma amiga tão querida, aí essa amiga vira e te fala: quê? Voltar a estudar? Você é doida? Pra que você vai inventar isso? Você não vê aí tanta gente aí com faculdade e que nem tem emprego direito? Não. Pra que você vai inventar isso, amiga? Deixa pra lá. Deus me livre. Já basta o tempo que eu tinha aqui na escola, que eu era obrigada. Não. Deus me livre. Se fosse você, eu não inventava moda, não. Deixa isso pra lá. Nossa, com tanta coisa que você pode fazer, voltar a estudar. Aí você recebe toda essa carga, toda essa energia motivadora, e você começa a ficar em dúvida. Aí você fala: será? Não sei. Aí você fica meio sem graça, né, diante da amiga e fala: não, eu tô vendo só. Não sei, né, eu só dei uma olhada. E aí a conversa muda de assunto e tudo mais, você volta ali pro seu mundo e você começa a ficar em dúvida
se você deveria mesmo voltar a estudar ou não. O que eu quero te dizer com esse exemplo? Poderiam ter vários, mas esse aqui é para te falar sobre o poder do ambiente, que é o primeiro nível neurológico que está lá na base da pirâmide de Robert Dilts. O ambiente, ele tem uma grande influência. Então, o ambiente é onde você vive, com quem convive, que pessoas estão no seu ambiente. Porque se você quer voltar a estudar, por exemplo, poderia ser qualquer outra coisa. Eu peguei o voltar a estudar porque é algo relativamente comum. Você quer voltar a estudar, mas você convive com pessoas que não valorizam isso, que acham uma baita de uma perda de tempo e ainda são capazes de falar assim: ai, voltar a estudar depois de velha? Ai, que preguiça. Então pensa no poder que tem esse ambiente. Você pode até falar assim: ah, mas quando fala alguma coisa desse tipo, aí é que eu vou fazer mesmo, aí é que eu vou em frente. Você pode até pensar isso num primeiro momento, até às vezes dá uma raiva aí que você quer fazer, e a raiva ela pode ser bem produtiva, entretanto, não é muito sustentável, porque você vai ter que fazer sempre muita força. Sabe aquela coisa de lutar contra a maré? Então você vai ter que sempre fazer muita força, porque você sempre vai ouvir muita besteira, você sempre vai ouvir coisas que te fazem pensar o contrário, você vai ouvir coisas que farão com que você desacredite de você, porque escuta tanto, que começa a falar, é mesmo, né? Acho que é besteira. Então, quando você pensa em voltar a estudar, você deve procurar ambientes que favoreçam você fortalecer essa ideia. Então, eu não estou dizendo para você abandonar tudo e a todos, porque existem pessoas que fazem parte da sua configuração de vida. E a gente tem muitos aprendizados, né, para adquirir nessas interações. Mas você pode tomar a decisão de frequentar ambientes e de se conectar a pessoas que vão fortalecer a mudança que você busca. Então você muda o seu ambiente. De que forma? Você passa a frequentar palestras, e há muitas palestras gratuitas, então não estou falando nem de algo que você tenha que pagar, embora tenham palestras pagas que são de custo baixo. Mas imagina você indo assistir uma palestra de um tema que você gosta, com pessoas que estão ali porque querem. Então são pessoas que têm interesse em aprender. Então você já estará num ambiente diferente. Você às vezes vai fazer um curso, às vezes até um curso pela internet que é gratuito, que tem muitos que são gratuitos até como uma demonstração de um assunto que você também gosta. Então aí você participa, você vê pessoas interagindo, que têm interesse em aprender, em se desenvolver, você passa a se conectar com pessoas com uma outra visão de mundo, diferente das outras do seu ambiente, mas alinhadas com a sua. Você passa a participar de comunidades que visam desenvolvimento pessoal. Então tudo isso é uma mudança de ambiente. Então você não vai largar a sua casa, né? Porque muitas vezes está dentro de casa, né? Aquela pessoa que vai contra tudo aquilo que você tem de intenção, muitas vezes está dentro de casa. E não é porque a pessoa é ruim quando ela fala alguma coisa assim para você. É porque a visão de mundo dela leva ela a entender que ela está te protegendo. Pode parecer muito estranho isso, né? Mas aquela amiga que fala para você assim, ai, que besteira e tal, ela não utilizou das melhores palavras, mas muitas vezes, por amizade, ela acha que está te ajudando, ela acha que está evitando que você passe por uma situação desconfortável, desnecessária. Mas o foco é você pensar, se você tem um objetivo, se você quer evoluir, você precisa trabalhar os seus níveis neurológicos. Então você começa pela base, que é o ambiente. Então observa o teu ambiente. Quem são as pessoas com quem você convive, como que está configurado esse ambiente, quais são os objetivos dessas pessoas mais próximas. Observa. E aí você verifica se esse ambiente ele não está alinhado com o que você busca, com seus objetivos, você precisa mudar esse ambiente. Então por isso que você vai buscar outros para te fortalecer.
Uma pessoa de 40, 50 anos, né? Uma mulher de 40, 50 anos que decide aprender inglês, nunca estudou inglês na vida, a não ser aquelas aulas normais que tinham ali no primário, né? No ginásio e tal. Aí ela fala assim, não, agora eu vou aprender. Agora eu consigo me dedicar, porque antes eu não tinha nem tempo, nem dinheiro para pagar curso, mas agora eu vou me dedicar. Dependendo com quem essa mulher for conversar, também vão falar assim, aprender inglês? Ave Maria, você acha? Inglês é coisa pra gente jovem, a gente não tem cabeça mais para isso não, para aprender. Olha o balde de água fria que chega nessa pessoa. Mas aí como que ela faz? Ela muda o ambiente. Então ela vai se conectar com comunidades de pessoas que querem aprender idiomas e já estão acima dos 40 anos, porque tem. Se você buscar na internet, você vai achar várias. Você busca, joga no YouTube, joga lá no Google, você vai encontrar. Então você tem que se conectar com pessoas que querem o mesmo que você. Então muda o ambiente. E isso é tão importante porque muitas vezes a gente perde anos e anos porque nós vamos só ouvindo o que as pessoas estão falando ao nosso redor e a gente não escuta o nosso chamado. E se nós não fizermos por nós, vai ficar bem difícil. Aí o tempo vai passar e você vai olhar para trás e falar assim, poxa, eu poderia ter feito. Então, presta atenção naquilo que está pulsando o seu coração. Aquela rota que você quer mudar, porque você pode mudar. É uma questão de decisão. É uma questão de como que você quer desenhar essa nova rota. Que vai ter percalços, que vai ter obstáculo, claro, como tudo na vida. Mas vale muito a pena a gente testar e ver o quanto que a gente é capaz. E isso faz com que a gente tenha uma longevidade mais feliz. Porque existem estudos que falam da importância de se ter projetos quando nós vamos ficando mais velhos. Porque quando nós somos muito jovens, a gente tem sempre aquela coisa do futuro, porque eu vou conseguir isso, aquilo, né? A gente acha que vai ter 200 anos. Então, a visão de uma pessoa muito jovem, ela é diferente. Então, quando nós vamos nos tornando mais maduras, nós precisamos de projetos, são coisas que dão sentido à vida. Existem mulheres que, por muitos anos, o projeto principal foi a educação dos filhos, que é um projeto extremamente nobre e necessário. Agora, quando não há outros projetos juntos, né? Muitas vezes chega aquela questão que chamam da síndrome do ninho vazio, porque os filhos ficam adultos, vão tomar sua vida de uma maneira totalmente autônoma, e aí aquela mãe fica sem saber o que fazer. Porque até então ela tinha um projeto super importante nas mãos e aí, entre aspas, de repente, porque não é de repente, não é? É só uma sensação que a gente fala que é de repente. Mas, de repente, ela se vê ali meio que, e agora? O que eu vou fazer? Então, é muito importante que nós tenhamos projetos de vida, porque isso vai nos tornar pessoas mais felizes, termos uma longevidade mais feliz. E ser feliz não significa não ter problemas, mas é um estado de espírito que faz com que nós enxerguemos a vida sob uma outra perspectiva. Inclusive, Sêneca, o filósofo estoico, ele diz, né, na sua obra A Vida Feliz, ele diz que para ser feliz é preciso se afastar da multidão. E o que ele quer dizer com isso? Não é a gente abandonar as pessoas, né, e viver numa montanha, mas é a gente se afastar das ideias que a multidão se utiliza, né, das decisões, porque a felicidade não deve ser uma votação para ver, né, o que a maioria prefere. Ela é uma conquista pessoal, ela é algo que depende muito de cada um de nós, e para que a gente seja feliz, de acordo com o que Sêneca defende, a gente precisa se afastar da multidão, ou seja, é a gente não ficar no meio daquilo que todo mundo faz. Não é o que todo mundo faz. Não, a gente tem que olhar para nós. É um caminho para dentro. E é um caminho que é difícil, porque a gente sempre está mais assim para olhar para fora. E a gente precisa olhar para dentro, fazer esse caminho de volta. E nada mais adequado do que fazer isso na maturidade.
porque nós temos experiência de vida, nós já passamos por muitas coisas e isso deveria nos auxiliar nessa questão. Então, eu te faço um convite para que você olhe para o seu ambiente, né? Pense, né, no que você gostaria de fazer, qual é o seu objetivo, algo que você gostaria muito de realizar. Não se preocupe em comparar com ninguém, é o que é importante para você. Se você quer voltar a estudar, se você quer fazer uma faculdade, quer estudar um idioma, quer aprender um instrumento, quer voltar a trabalhar, porque até então você ficou mais focada em cuidar da casa, ou então você estava trabalhando, mas se afastou por um tempo e agora quer voltar, seja o que for, o que é importante para você, o que faz o seu coração pulsar. Então comece a analisar o seu ambiente, porque ele é um dos níveis neurológicos, é a base da pirâmide que fala Robert Dilts. Sem trabalhar os níveis neurológicos, a gente não consegue atingir grandes objetivos. Então, analisa o teu ambiente e já começa a fazer algumas modificações. Se você quiser, comenta aqui nesse vídeo se você teve um insight, se você teve uma ideia assim que você fala, poxa, eu vou começar a fazer a partir de hoje. Se você quiser também me seguir no Instagram, é só ir lá no @longevizando. Bom, a gente vai voltar a falar sobre temas relacionados ao que a gente conversou agora. Esse é um dos vídeos e eu espero que possa te ajudar, assim como me ajuda também, porque eu também o tempo inteiro estou pensando sobre os níveis neurológicos para que eu possa também atingir os meus objetivos.